Capítulo 11. Alguma estrela mais brilhante. Charlie entrou no Corolla e ligou o carro, deixando o ar quente no aquecedor a envolver. No banco do passageiro havia uma bolsa com o vestido brilhante e a peruca que ela levará para entrar e sair do hotel cassino. Sua chance com Ada e o manuscrito já era. O relógio no painel marcava 2h30. Seu telefone descartável tinha uma capa rachada e 3 mensagens raivosas, culminando um aviso perturbador que dizia se ela tivesse dado um golpe nele, ele a encheria de porrada. Ela deu uma desculpa sobre o carro ter enguiçado, mas não houve confirmação de entrega. Provavelmente tinha bloqueado o número dela. Nesse meio tempo, Vince estava esperando por ela em casa. Charlie encostou a cabeça no volante e respirou fundo. Pelo menos o carro tinha ligado. Ela dirigiu pelos poucos quarteirões até em casa, pegando o caminho mais longo para evitar passar pelo beco onde tinham visto o cadáver de Paul Eckel 2 noites antes. A van de Vince não estava lá quando Charlie entrou na garagem. Óbvio que não estava. Ele estava descartando o corpo e quem sabia quanto tempo aquilo levava ou no que implicava. Não ajudando em nada o cérebro de Charlie fornecer imagens de filmes, o bloco de concreto amarrado aos pés, banhos de ácido, picadores de madeira. Ao sair do carro, com os membros rígidos e trêmulos, ela se lembrou de como fora a sensação de voltar para casa depois de um golpe. Ela retornava de um assalto planejado com cuidado e executado de forma frenética para um mundo ao qual não parecia mais pertencer. Como naquela época, parecia surreal andar pelo mesmo pequeno jardim da frente que precisava ser aparado. Pela mesma varanda, com uma lanterna de Target, suja e fora da tomada, jogada de lado. Ao abrir a porta, a exaustão tomou conta dela, enquanto a adrenalina se esvaía. Posey estava de pé ao fogão, dourando a carne moída e cebolas. Ela olhou quando a porta de tela bateu atrás de Charlie e arquejou. — O que aconteceu com você? Alguém entrou no Rapture procurando um cara. Aquele de quem te falei, com a sombra em pedaços. Ele me deu uns sacodes. Posey colocou a mão na cintura. Só uns? Charlie se obrigou a dar de ombro. Podia ter sido pior. O que está cozinhando? Espaguete à bolonhesa. O que importa? Quer me contar o que realmente está acontecendo? Ela tinha que responder alguma coisa, e precisava de 1 minuto ou 2 para descobrir como reiniciar o próprio cérebro. Depois de um banho. Estou encharcada de álcool. É nojento e está fazendo os cortes arderem horrores. Posey empurrou a espátula de metal pela carne com violência. Onde está o Vince? Achei que ele ia te pegar. Mandei o Vince buscar uma coisa. Band-aids. Uma mentira capenga, dada a hora, mas eles tinham se tornado uma espécie de família noitivaga. Morcegos com seu trabalho noturno e seus banquetes noturnos e suas compras noturnas. Quando Vince voltasse de mãos vazias, Posey já teria a questão premente da magia com que se preocupar. Sua irmã estava visivelmente se controlando para não começar outro discurso sobre como havia algo errado com Vince no departamento de almas, quando Charlie escapou para o banheiro. Posey sabia de seu passado como ladra. Charlie havia levado alguns livros para casa para ela, cópias digitais que eram um pouco suspeitas, mas ainda assim interessantes. E, certa vez, um pequeno volume de anotações sobre magia das sombras bem básico, do início da era industrial. O que Charlie havia evitado, porém, fora contar a Posey sobre as coisas assustadoras. As vezes em que quase foi pega, os golpes que deram errado, as formas como sombristas tinham usado a magia uns contra os outros e contra as pessoas sem sombras ativadas. Tinha sido mais fácil retratar toda a sua carreira como uma diversão, uma série de aventuras, e se Charlie conseguisse apenas se recompor, tinha certeza de que podia fazer aquilo soar pouco sério também. O pequeno banheiro compartilhado continha uma única pia e uma banheira. Uma cortina de loja de $1, manchada de sabão seco, prendia de ganchos de plástico em volta dela. Charlie abriu a torneira o mais quente possível. Quando o cômodo começou a se encher de vapor, ela tirou a roupa com cuidado.
Mesmo tendo feito o possível para tirar a sujeira do cabelo e da saia, ela encontrou pequenos cacos de vidros visíveis na pele. Amassando o tecido do short de ciclista e molhando, ela tentou tirar as únicas lascas. Ao terminar, enrolou toda a roupa e as enfiou na pequena lata de lixo de metal, esmagando um monte de lenços amassados. Charlie nunca mais queria usar nada daquilo. Ela sentiu um poderoso estremecimento quando a água quente atingiu sua pele. O odor de álcool subiu em uma nuvem. Imagens da noite tomaram conta dela. A chuva de garrafas, a sensação de relâmpago estralando em sua pele. Quando a sombra a atingiu, Vince refletido nos espelhos brilhantes, segurando o homem barbudo contra o peito. A escuridão espessa indo na direção dela. O sabor elétrico da sombra na língua. Ela pensou na constelação de nomes: Paul Echo, o Hierofante, Hermes, Edmund Calvet, Lionel Salt. Pensou em sombras dilaceradas e ossos brancos salientes. Charlie se obrigou a esguichar um pouco do sabonete de hortelã Dr. Bone nas mãos e se esfregar, enxaguando o cabelo 2 vezes e esfregando a toalha sobre a pele com tanto vigor que ficou rosada e sensível. O sabonete ardia. Alguns dos curativos que Vince aplicará já estavam saindo, girando pela água da banheira até serem detidos pelo ralo. Vince, que estivera escondendo muita coisa, uma pontada de raiva passou por ela com o pensamento de que, entre todas as pessoas, ele estivera enganando Charlie. Ela deveria ter notado. Ele tinha estado livre demais de amarras, mesmo para alguém que abandonará uma vida. Ninguém é folha em branco, uma tábua rasa, sem inimigos ou amigos. Ninguém conhece uma pessoa e gosta tanto dela logo de cara, a ponto de estar disposto a morrer com ela e a irmã sem noção. Disposto a pagar metade do aluguel, embora ocupasse 1/3 do espaço. Ele tinha dito que queria seu nome fora do contrato de aluguel por causa de algum problema com o pagamento de crédito. A mesma razão pela qual tinha um celular pré-pago. Vince trabalhava sem carteira assinada para o seu empregador. Mas não era melhor assim? Porque aí ele trazia todo o salário para casa? Tudo fazia sentido separadamente, mas quando somado, causava um tremendo frio na barriga. Ele salvou sua vida. Quaisquer que fossem os segredos que guardava, ela não podia negar o que Vince havia feito. Estava feliz por Hermes estar morto e por ela estar viva. Será que Vince tinha sido um sombrista? Havia 2 maneiras de saber. Se você direcionasse uma luz de 2 direções diferentes para uma pessoa normal, a sombra dela se dividiria, mas uma sombra ativada permaneceria inteira. A segunda maneira era a língua partida, comum à maioria dos sombristas. A língua de Vince era inteira, e não havia como testar se sua sombra se dividiria porque ele não tinha uma. Mas, se não era um sombrista, então quem ele era? O que havia deixado para trás? Enrolando uma toalha em volta de si, ela saiu descalça, pingando no piso. Enquanto vestia um hobby, a luz de faróis invadiu o quarto e depois se esvaiu. Vince estava entrando na garagem, mas quando ela voltou para a mesa, ele não estava lá, embora a comida estivesse espaguetes fumegantes no prato. Ela encheu uma tigela e se sentou, girando o garfo no macarrão e no molho vermelho. Charlie, chamou Posey. Que? Havia algo na voz de sua irmã que a fez olhar para cima em alerta. O olhar de Posey estava focado no linóleo. Há algo errado com sua sombra, afirmou Posey em voz baixa. Charlie olhou para baixo. Não havia ondulação, mas a sombra tinha adquirido um ligeiro atraso entre os movimentos que ela fazia e os reflexos de resposta. De todas as outras maneiras, sua sombra seguia seus movimentos de forma exata, mas Charlie tinha a sensação perturbadora de que a sombra os estava admirando. Você sabe o que está acontecendo com ela? Perguntou Charlie, pensando em um artigo que tinha visto. 10 maneiras de despertar sua sombra. De acordo com BuzzFeed, coloque um saco na cabeça. Segure a respiração debaixo da água. Bata na mão com um martelo. Uma coisa que não fora mencionada. Ser atacada por outra sombra.
Posey franziu a testa, como se aquele fosse o começo de uma piada particularmente cruel. E seria, se Charlie conseguisse o que Posey mais queria. Ninguém sabia, porque algumas sombras eram ativadas enquanto isso nunca ocorria com outras. O trauma parecia ser um componente, mas não era um método infalível. Mas se Charlie tivesse magia, bem, era difícil ir além da ideia de sua irmã a odiaria. Vai me contar o que aconteceu? Perguntou Posey, fazendo questão de mudar de assunto. Charlie suspirou. O cara fez a sombra dele mudar de forma. Ela ficou sólida. Derrubou as coisas. Me derrubou. Ele era de uma das gangues? Questionou Posey. Charlie pensou em Salt e balançou a cabeça. Acho que ele estava trabalhando para alguém que age sozinho. Sua irmã parecia não acreditar. Pegou alguma coisa dele? Ainda não. Charlie se levantou, levando o prato meio vazio até a pia. Ao fazer aquilo, ela viu a van branca estava na garagem, estacionada, com as luzes apagadas. Parecia que não havia ninguém estava lá dentro. Ela se lembrou do brilho dos faróis. O Vince voltou? Posey deu de ombros, como se nada pudesse ser menos interessante. Não sei. Voltou? Vou ver se ele está bem. Charlie enfiou os pés em um par de botas de trabalho que Vince tinha deixado perto da porta, com as solas incrustadas de sujeira. Eram grandes demais e seus pés deslizavam nelas, mas ela considerou que poderia cambalear devagar. Ele está bem. Por que não estaria? Perguntou Posey, levantando-se. Vou falar com alguns amigos. Temos uma conversa hoje à noite. Você não pode contar para ninguém o que te disse, advertiu Charlie. Não preciso dizer o que aconteceu com minha irmã. Destaca Posey, exasperada, como se a ideia de não contar às pessoas fosse absurda. Ninguém, insistiu Charlie. Como quiser, retrucou Posey, levantando o celular para gravar um vídeo da sombra de Charlie. Ao ver a expressão da irmã, ela suspirou de modo dramático. Só estou tentando descobrir o que tem de errado com sua sombra. Charlie estivera esperando que Posey, no mínimo, levantasse a possibilidade de que a sombra tivesse sido ativada. O fato de ela não ter feito aquilo foi um alívio. E se Charlie sentisse um pouco de decepção, a ignorou com facilidade. Ela saiu de casa, com a batida da porta de tela, cortando os pensamentos sobre o assunto. Seus pés dançavam nas botas grandes demais de Vince conforme ela andava para a lateral da casa, envolvendo-se mais no hobby para se proteger da brisa gelada. Ela encontrou Vince sentado nos degraus do fundo, olhando para as estrelas. Ele parecia ter perdido a jaqueta. Estava com os braços cruzados sobre os joelhos, a testa apoiada nos pulsos, a camisa apertada nos ombros. A lâmpada, com um sensor de movimento, sobre a porta dos fundos emitia um leve brilho dourado, ornamentando-o com a luz. Mariposas circulavam, formando pequenas sombras em seu corpo sem sombra. Ele devia estar sentado lá havia um tempo. Quando ele se virou, seu rosto estava cuidadosamente inexpressivo, como se o tivesse composto daquele jeito para ela. Charlie colocou a mão na pele gelada de seu braço e ele respirou fundo. Você tá bem? Perguntou ela e Vince assentiu. Com o coração apertado, ela se deu conta do quanto gostava dele. Devia ter percebido na casa de Bob, quando ficava tão incomodada com Suzy, ou quando continuou verificando a foto na carteira dele, ou em qualquer momento anterior àquele, quando ela havia percebido que sabia tão pouco sobre ele. Ele inclinou a cabeça para cima. Você acha que as estrelas têm sombra? Charlie seguiu seu olhar. Eles estavam perto o suficiente de Springfield para que a poluição leve embaçasse o céu noturno, mas as galáxias ainda brilhavam em cima deles. A lua havia marchado quase até o fim de sua noite, pronta para cambalear na própria cama com o amanhecer. Acho que sim, se houver alguma estrela mais brilhante, opinou ela, pensando no momento em que estivera deitada no sofá meses atrás enquanto um homem de voz grave explicava o universo na televisão, e Charlie tentava se convencer-se a candidatar a um novo emprego. Como o tipo que está prestes a se tornar um buraco negro. Elas não explodem primeiro?
Vince assentiu. Quasares explodem quando estão morrendo. Acho que isso projetaria uma sombra em qualquer outra estrela próxima. Ela pensou na coisa lutando e se contorcendo presa a um homem barbudo. Pensou em como a noite de Vince tinha dado errado, indo de uma tentativa de boa ação ao descarte de um corpo, só porque tinha metido para ela. Não significa que Charlie não entendesse como as últimas horas deviam ter sido terríveis. Mesmo que tenha parecido calmo, mesmo que tivesse matado antes, aquilo não significava que ele estava bem. Talvez ela não fosse a única pessoa fingindo estar bem. Estendendo a mão, ela segurou a dele. Vince se encolheu um pouco, como se ela o tivesse surpreendido. Aquele cara podia ter me matado. Era difícil para Charlie julgar quanto tempo havia ficado inconsciente, mas tinha sido bastante. Então, se está se sentindo culpado, pare. Não é isso que estou sentindo, contrapôs Vince. Ela olhou para ele, tentando interpretar sua expressão. Incomodava, não conseguiu. Você deveria entrar, disse Charlie. Está frio e a Pulser fez espaguete. Ele olhou de viés para ela e Charlie ficou tentada a pressioná-lo por respostas, a dizer que tinha ouvido o que ele dissera a Hermes no Rapture, exigir que Vince lhe contasse todos os seus segredos. Você deixou sua sombra se alimentar por tempo demais esta noite. Não sobrou muito de você. Ele virou seus olhos cinzas vazios para ela. Estou com raiva, revelou ele. Ainda estou com tanta raiva. Surpresa, Charlie começou a abrir a boca e depois a fechou outra vez. Ontem à noite, depois que você adormeceu, não consegui parar de olhar a curva da sua bochecha, o emaranhado do seu cabelo escuro, o esmalte preto, lascado nos dedos do seu pé, contraídos por causa de algum sonho que você estava tendo. A maneira como a agitação do sono fez você soltar o lençol de baixo. Olhei para você e tive a sensação tão intensa que me deixou tonto e meio enjoado. Seu olhar estava focado no gramado meio prateado. Não é bom se sentir assim. O estômago de Charlie disparou. Ele nunca tinha falado com ela daquele jeito. Charlie não achava que alguém já tivesse falado com ela daquele jeito. Vince, quando vi você esta noite, o que ele tinha feito, o que estava fazendo, eu queria matá-lo. Fiquei furioso e não deixei de ficar furioso. Não me sinto culpado. Queria que ele estivesse vivo para que eu pudesse matá-lo de novo. Espantada, Charlie ficou sem fôlego. Vince não ficava bravo. Não falava de seus sentimentos. Não se sentava sozinho no escuro, falando de sombras e estrelas. Ele se virou para ela. Finja que não falei nada disso. Se puder, finja que essa noite nunca aconteceu, Charlie. Ela deu um sorrisinho, tentando recuperar seu estado de espírito. Então, o que estamos fazendo aqui fora no frio? O que você quiser, respondeu ele e a beijou. Um beijo desesperador, sua boca dolorosamente severa. Nada como o jeito que ele a tivera beijado antes. O corpo de Charlie reagiu, sentindo um choque agudo de desejo inesperado. Os lábios de Vince se moveram por sua bochecha até o pescoço, e ela engoliu um gemido. As unhas dela afundaram no músculo dos braços dele. Ela o queria, bem ali, nos degraus do concreto. Apesar de tudo o que havia acontecido naquela noite, talvez de um jeito terrível, alguma parte dela o quisesse por causa daquilo. Nada nele foi cuidadoso quando seu corpo se curvou sobre o dela. Tudo o que ela vestia era um hobby, fácil de abrir. Começou ele hesitando. Você deve estar machucada, cansada, incomodada? Ela o beijou antes que ele pudesse terminar o pensamento. Uma das mãos de Vince acariciou as costelas dela. Seu dedo traçando a marca do velho ferimento de bala antes de ir para a coxa, separando as pernas. Seu desejo era cru, vulnerável. Como se ele tivesse mostrado a ela algo verdadeiro sobre si, mesmo pela primeira vez. Ela enfiou os dedos no cabelo de Vince, mordendo o lábio dele. A raiva confundia seu corpo, fazendo seu desejo queimar ainda mais, tornando tudo mais rápido, mais pungente e mais quente. Melhor. A fome dele
era uma resposta à ferocidade dela, ofuscando a noite, o medo, o frio e tudo mais. Com os pensamentos se dissipando, o olhar de Charlie focou no revestimento de alumínio da casa. Ela observou conforme sua sombra arqueava as costas e se levantava na escada de um ângulo impossível. Sem a sombra de Vince, era como estar nas garras de um amante demônio, possuída, indo ao alcance de alguém que não estava lá.